Torcedor do São Paulo, bora acompanhar aqui as últimas informações do Tricolor. São Paulo está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Ontem empatou com o Goiás lá em Goiânia, mas já tinha vantagem. A vaga encaminhada já na primeira partida do Morumbi. Informações do Tricolor, sequência aí dos próximos jogos, Brasileirão, Libertadores. Créditos aqui na descrição, deixa o like para estar fortalecendo, mas agora bora pro vídeo, galera. Conosco então para contar pra gente o dia seguinte, a classificação e a sua avaliação também, Edu, do jogo que garantiu o São Paulo na próxima fase. Tudo bem, Mari? Como é que você tá? Grande beijo, abraço ao Breiler, ao Marra, ao fã de esporte. Estou aqui na frente do Ailé Pinheiro, Serrinha, onde aconteceu o jogo, com 29 graus de temperatura, a sensação térmica de 32, numa quente sexta-feira em Goiânia. Wagner Mancini, segunda-feira, viajou para Ribeirão Preto, depois de ser demitido. 24 horas depois, ele estava voltando de carro, 10 horas de viagem, para assinar contrato com o Goiás. E quarta-feira deu o único treino para estrear ontem. Ontem, para o editor formatar os melhores momentos do jogo, a dificuldade foi grande, porque não aconteceu nada durante 90 minutos, absolutamente nada. O jogo se resumiu a duas confusões. Uma no final do primeiro tempo, quando o David Braz se irritou com um companheiro de equipe, os dois quase que trocaram socos na entrada do vestiário, e aquela grande confusão nos acréscimos do segundo tempo. O Galhardo ali à frente da torcida quis mostrar certa personalidade diante do seu torcedor, provocou o Alan Franco, o Alan caiu e o Alan Franco com isso tomou um vermelho que o tira da primeira partida das quartas, e o Zubeldia, que entrou em campo para tentar separar, foi punido também, mais uma suspensão, não estará em campo no primeiro jogo das quartas, e mais, entra pendurado domingo com 2 amarelos contra o Atlético Goianiense. O Zubeldia não deu entrevista, ele não veio falar, quem falou foi o Carlos Grueso, falou alguma coisinha sobre o jogo, mas deixou claro que o São Paulo veio aqui para se classificar independentemente do futebol. Mas o Lucas Moura e o Rafael falaram bastante sobre o jogo na zona mista e a gente acompanha o que eles disseram sobre a classificação do São Paulo. Em termos de postura, eu só tenho elogios a fazer ao grupo, é lógico que é pouco tempo, e problemas vão acontecer, como acontecem em todos os lugares, a gente tem que tentar solucioná-los, mas a questão de entrega, ela tem que ser essa que nós vimos hoje diante do São Paulo. Sabíamos da dificuldade que e vão ser jogos duros, Copa é sempre assim, então eu acho que nosso time foi muito maduro em saber jogar e se comportou muito bem jogando aqui fora de casa, que é muito difícil jogar contra o Goiás. Agora começa a ficar mais acirrado, né? A disputa fica mais apertada, mas com certeza é um objetivo nosso, né? Em busca desse bi aí, e vamos lutar para isso. A gente sabe que ainda falta muita coisa, que o calendário é apertado, que tem muitos jogos, Brasileiro, Libertadores, mas é um título que a gente vai fazer de tudo para a gente poder conquistar. A preocupação do Goiás, que tem 20 jogos na Série B para tentar subir, é não ter uma suspensão muito grande aqui do Serrinha, ou ter que jogar com portões fechados por um bom número de partidas. Vai depender muito do julgamento do STJD. Já a preocupação do São Paulo a partir de agora, companheiros, é poupar o time contra o Atlético Goianiense. Porque quinta-feira que vem tem reestreia na Libertadores, também jogos eliminatórios contra o Nacional de Montevidéu. Então domingo a gente vai ver um time bem alternativo do São Paulo, poupando os principais atletas, joga contra o lanterna da competição, que tem apenas 12 pontos, e certamente, mesmo que o Morumbi receba um grande público, o Zubeldia vai colocar esse time alternativo. Nos bastidores, o Júlio Casares disse ontem: Alexandro, muito difícil, está esperando uma proposta da Europa. Thiago Mendes, para essa fase da Libertadores, quase que impossível, tem que escrever até hoje. E sobre outros reforços, também bem complicado, São Paulo deve ir contra o Nacional, com esse elenco que está jogando Copa do Brasil e também Campeonato Brasileiro. Valeu, viu, Edu? Boa sequência de trabalho, bom retorno para você também aqui para São Paulo. Sobre o jogo é o que a gente falou, né? Em termos de melhores momentos, pouca coisa ou nada a se destacar, Breila? Não, e até compreensível. São Paulo com um mês complicado, um batido de jogos muito apertado, que faz com que o Zubeldia tenha de dosar realmente, de pensar escalações. Até o Grueso, depois do jogo, foi questionado sobre o Marcos Antônio, terceiro jogo que ele é relacionado e não é aproveitado. E está ali na preparação, o São Paulo tomando cuidados também, e até cuidados demasiados com o aspecto físico, porque sabe da maratona. Então eu achei compreensível a postura do time. O único reparo a se fazer, ali, o destempero no final do Alan Franco, como o Marra citou, e até do Zubeldia. O Zubeldia, aos poucos, vai ficando marcado como um técnico destemperado, um técnico que passa dos limites muitas vezes. E a gente já viu esse perfil aqui no futebol brasileiro em inúmeros casos. Só que para o São Paulo custa caro também suspensões do Zubeldia, prescindir do treinador em momentos importantes.
e agora em quartas de final de Copa do Brasil. Então precisa dar uma segurada também no aspecto anímico, até para isso não acabar contaminando os jogadores. E aqui não é só o Zubeldia, já falamos aqui de Sampaoli, o caso do Abel Ferreira. Então são vários técnicos que acabam se destemperando. O próprio Fernando Diniz, para não falar que são só apenas estrangeiros. Claro, então no caso do Zubeldia, até por ele estar chegando agora no futebol brasileiro, precisa se controlar um pouco, mas o trabalho até aqui é muito bom. O Edu, no final ali da entrada ao vivo dele, Marra, ele fala sobre agora essa sequência de jogos, a importância desses jogos, mas que não necessariamente com reforços. Qual a sua avaliação desse elenco do São Paulo para administrar as 3 competições? Não, é um elenco bom. Essa situação do meio, a gente tinha combinado que não ia mais tocar no nome do Alisson até o Alisson voltar, mas para mim ainda não está resolvido. E aí não é uma crítica ao Bobadilla, que acho que até no ritmo do jogo de ontem, que foi um ritmo mais lento, ele fez um bom jogo, assim, valorizando a posse da bola. Vou atacar? Não. Vou iniciar uma nova jogada. Ele teve tranquilidade para jogar. Mas eu ainda estou conectado com aquela ideia de que o time rendia bem mais quando tinha o Alisson. Porque ele fazia melhor os 2 momentos, o defensivo e o ofensivo. Não tem Alisson, boa recuperação e tal. Vai seguir, mas vai seguir com um elenco um pouco inferior por causa dessa ausência. A aposta é o Marcos Antônio, né? Para essa posição ainda... e está se preparando. Até porque também não adianta nada acelerar muito, botar o cara para jogar a qualquer custo e entrar numa maratona de férias. Exato, Marra. E depois acabar perdendo um cara que já é importante, uma posição que já está precisando de gente. E ainda busca o bicampeonato consecutivo da competição. Dedê, foi um jogo 0-0. São Paulo não queria jogar, o Goiás não conseguia jogar, com muita tensão, expulsões e confusão, hein? É isso aí, Loirão. Teve trabalho, árbitro. Tem momento, hein, Loirão? O Goiás contava com alguns ingredientes para virar a chave e iniciar uma nova fase na temporada, com uma classificação na Copa do Brasil. Estreava o técnico Wagner Mancini e tinha o apoio maciço da torcida. O problema é que do outro lado tinha o atual campeão da competição, o São Paulo, que por causa da vitória de 2-0 no primeiro jogo, podia até perder por uma diferença de 1 gol que ficaria com a vaga. A bola rolou e o Verdão deu a impressão que estava mesmo disposto a alcançar o propósito. Matheus Gonçalves limpou e bateu na rede pelo lado de fora. Mas logo em seguida o jogo ficou morno e só voltou a ter uma boa jogada de ataque aos 39 minutos, em outro chute de Matheus Gonçalves. O Goiás lutava contra o relógio e o São Paulo procurava administrar a vantagem. Mas o troféu de maior gol perdido do jogo mesmo foi para o Wellington Matheus. Nos acréscimos, na cara do goleiro, ele chutou por cima e desperdiçou a chance de dar a vitória ao Goiás. Depois disso, não teve mais jogo. Alan Franco chutou a bola para as arquibancadas depois que ela havia saído. Thiago Galhardo não gostou e foi tirar satisfação. E começou a confusão. Os 2 jogadores se agrediram em campo e acabaram sendo expulsos. A gente acaba perdendo também um jogador ali, que é o Alan, fazendo uma partida excelente, está numa fase incrível, sem necessidade, bobeira. Mas, enfim, são coisas que infelizmente acontecem no futebol. A gente lamenta, né, o episódio aí com a torcida, atacando coisas no campo. A situação inflamou a torcida do Goiás, que apesar dos pedidos da administração do estádio, passou a atirar vários objetos no gramado. Eu tomei uma copada de cerveja, né, no ombro, e aí o líquido todo veio no olho ali na hora, mas eles já estavam arremessando, né? Já tinham tentado me acertar ali por umas 3, 4 vezes ali com isqueiros, com gelo, com tudo mais. E eu acho que foi correta a decisão do árbitro de terminar o jogo. Faltavam 2 minutos, mas a integridade e a segurança tem que estar acima de tudo. O técnico Zubeldia foi expulso e, chateado por isso, mandou auxiliar na coletiva de imprensa. Sí, lamentable finalizar uma série difícil como a que... É lamentável finalizar uma série difícil como aconteceu. Nosso time deu o melhor de si. Sabemos que ia ser muito complicado e, lamentavelmente, se encerrou dessa forma. Mas nossa equipe foi melhor. Nada que ver com o mostrado entre os dois equipos em campo de jogo. Acho que ele está um pouco marcado e hoje acho que a expulsão foi desnecessária porque ele entrou ali para separar a briga, para... Alcançado. O São Paulo consegue mais uma classificação tranquila na Copa do Brasil e mantém vivo o sonho do inédito bicampeonato da competição. Ao Goiás restou a Série B
a esperança de dias melhores no restante da temporada e lamentar os gols perdidos. Eu penso que futebol não faltou. O que eu penso foi detalhezinho ali, porque se às vezes a gente faz o gol ali no primeiro tempo, talvez o jogo poderia ser outro. Mas futebol é uma coisa que não faltou hoje, porque o time tentou, nós lutamos até o final. A expulsão às vezes acontece ali, tá com a cabeça quente, a gente querendo, São Paulo já não queria mais jogar, com 2-0 nas costas. Mas enfim, futebol não faltou, o que faltou foi esse detalhe ali para poder matar a partida e entrar no jogo novamente. Diante daquilo que eu vi hoje em termos de gana, de fibra, eu não tenho dúvida que a gente vai brigar lá em cima. Se a gente conseguir tirar desses atletas o que eu vi hoje no jogo, na Série B, certamente a gente vai brigar. Ai, Dedê, você que tem um pezinho em Goiás, né? E quando o Goiás não está lá, está aqui, né? Muito legal isso. Agora, o Mancini estreou como comandante técnico, empatando, perdeu a classificação. E o São Paulo literalmente administrou, levou o jogo ali em banho-maria, porque tinha uma vantagem de 2-0, tem jogo contra o Atlético Goianiense em casa no final de semana e atingiu o objetivo, mas com confusão e alguns prejuízos. Loirão, vamos começar pela confusão, vai, que eu já não tô aguentando. Ontem eu fiquei tão irritado vendo o jogo já não tava... O jogo já não estava agradável, né? Pra gente que trabalha com futebol, com esporte, tem que comentar e tem que falar. Assim, um jogo parecia jogo de pré-futebol. Eu dou uma punição pro Galhardo e dou uma punição pro Alan Franco. Uma punição severa, porque a gente fala muito aqui... porque fica até chato, né, Loirão, pra nós, que toda hora que falam, violência, também pro Alan Franco. E desportivamente falando, o Alan Franco vai fazer falta, hein? Vai fazer falta porque você tava jogando muito bem. Engraçado, começa com aquele empurra, e depois tem um soquinho, uma tentativa de soquinho aqui, ali. Nem brigar, sabem, né? E depois sai o Galhardo querendo se desculpar depois do jogo. Não adianta, foi expulso, não adianta mais, irmão. Não, claro, a gente tem que até suavizar, porque é patético isso, não é? Ainda mais desabafei já, beleza. Já desabafei, agora tô... Você foi bem, Nossa, foi bem. Véio, me irritou. O Galhardo tem experiência, o Alan Franco eu concordo, tá vendo um grande momento. Ninguém mais sente saudades daquela dupla Beraldo e Arboleda. Bem lembrado. Até porque ele entrou, encaixou e os dois ali na zaga dão conta do recado. É isso aí. Só para você ter uma ideia, nos últimos 7 jogos de São Paulo, em 5 o São Paulo não tomou gols. Aí, merecimento do Alan Franco e do agora, Arboleda. não sabemos o sorteio, vá que o São Paulo comece a decidir a próxima fase da Copa do Brasil em casa, já sem esse grande zagueiro que está no melhor momento da carreira. E aí? E aí? E o Subeldia? Quer ver o Zubeldia? retrospecto? Passado pela produção do jogo aberto. O Subeldia tá tranquilo. Não, são 23 jogos dele no comando. Jogos. E aí ele tem 14 cartões, 12 amarelos e 2 vermelhos, gente. Olha lá, Loirão, no telão. Nesse Não, telão eu gosto. pequenininho. Olha o telãozinho. Aqui ele tá calminho, tá de boa. Nossa, Zubeldia, só isso de cartões, pai? Como não ia estar no calor? Tá tranquilo. E ele falou que não vai mudar, não. Ele falou, não, a mim me gusta ganhar, eu vou continuar assim. Me gusta ganhar, eu vou continuar desse jeito. Mas Calma, que ele é Zubeldia. bom técnico, os resultados estão aparecendo. O padrão tático do São Paulo, mesmo com perdas significativas, sem os 2 volantes titulares, não é? Mesmo assim, o São Paulo tem dado uma resposta. Agora, daqui a pouco vai ficar chato essa história de toda hora, toma cartão amarelo, toma cartão vermelho, invade, ele adora... Gente, ele tem um problema. Ele não consegue ficar fora do campo de jogo, ele invade toda hora. Ele já tá lá. Se a moda lá do jogo do Palmeiras com o Flamengo da Copa do Brasil pega o VAR, vai ficar olhando toda hora ele ali, né? Daqui a pouco, sei lá, vai ter um acúmulo de cartões para ele por vários motivos. Impressionante. Mas assim, o Zubeldia, você falou que não vai mudar, mas eu mudaria. Me cambiaria, hein? Ele comportamento no campo, porque prejudica demais o São Paulo a tua ausência no banco de reserva. Prejudica demais. Eu pensaria 2 vezes. Dedê, vamos andar um pouquinho? Mano, vamos aí fazer um aquecimento, sei não é? Artrose gritando. O tempo mudou, fia. Pois é, e eu tô com essa roupa meio verão, né? Acho que tá meio fora de esquadro aí. Agora é o seguinte, vale a pena... Mas você tá bem, viu? Que eu tô num calor danado. É muita luz aqui dentro, né? A gente gosta, ama esse estúdio. Aliás, classificados para as quartas de final da Copa do Brasil... Atlético Paranaense. Atlético Mineiro. Bahia. Bora Bahia. Corinthians. Flamengo. Vai, Flamengo. Juventude. Ei, Jair, hein, Jair. Que chato. Que chato esse time. Jair, tá complicando a vida de todos. São Paulo, Dedê. Bora, São Paulo. E Vasco da Gama. Vasco, parabéns, Pedrinho, hein? Deu jeito. Então é o seguinte, nós temos aqui nesse panorama 2 times do Rio de Janeiro, 2 times de São Paulo,
Um do Paraná, um de Minas, um da Bahia e um do Rio Grande do Sul. Tá. Esse é o desenho da Copa do Brasil. E do jeito que a fase tá pro Flamengo, no sorteio vai dar Flamengo e Juventude. Não, porque não o Juventude... dizendo o Juventude do Brasileirão ganhou de 2-1 do Flamengo lá em Caxias. Não tô dizendo que vai ser fácil, mas assim, teoricamente, com todo respeito ao Juventude, ao Jair Ventura, que é meu parceiro, né? É o time, teoricamente, a ser batido, a zebra. Por exemplo, a gente não falou que o CRB e o Goiás, na teoria, por estarem na Série B, eram as equipes mais fáceis, entre aspas. E no final das contas foi mesmo, não é? Agora, não temos o sorteio nem a data definida, mas aqui só tem gigantes, só tem clubes com experiência. E olha só, o Juventude, que já foi campeão da Copa do Brasil. Já foi. Né? O Felipão, Tite? O Felipão. Agora vamos falar um pouquinho mais de... Hora de falar agora sobre o São Paulo. Quero trazer detalhes do acordo financeiro fechado pelo Tricolor com o seu novo patrocínio. A Viva Sorte, que havia feito uma experiência, um contrato pontual no omoplata da camisa do São Paulo no jogo contra o Flamengo, acaba de fechar acordo com o Tricolor. Esse vínculo só se encerra em dezembro de 2026 e eu quero contar que trata-se do maior contrato de patrocínio para o omoplata na história do São Paulo. O valor fixo garantido pelo Tricolor nesses 29 meses de contrato é de 35 milhões de reais. Mas existem alguns gatilhos que, se alcançados, podem elevar o lucro do São Paulo para algo na casa dos 50 milhões de reais. Essa é a expectativa do Tricolor, de bater 50 milhões de reais com o omoplata nesse patrocínio até dezembro de 2026. São Paulo que já tinha uma camisa acima de 100 milhões de reais de receita, somando todos os outros patrocínios, você acresce esses 35 milhões dividido por 29, a gente está falando de mais ou menos 14 milhões de reais por ano, e o São Paulo continua nadando de braçada na relação ou na comparação com outros anos, quando o assunto é fornecimento de material esportivo e também patrocínio. Nunca o São Paulo arrecadou tanto quanto atualmente. Só para completar, contei para vocês nessa quinta-feira que o contrato atual com a New Balance, fornecedora de material esportivo, vai muito bem, obrigado. Nos 6 primeiros meses desse ano, o São Paulo arrecadou com royalties 70% a mais do que havia faturado nos primeiros semestres de 2019, 20, 21, 22 e 23 somados. Você soma os primeiros semestres dos últimos 5 anos e a soma desses 5 semestres equivaleu a 70% menos do que o São Paulo arrecadou somente nos 6 primeiros meses desse ano com a New Balance recentemente fechada com o Tricolor. No vídeo de quinta-feira eu troquei New Balance por Under Armour, onde você ouviu Under Armour, entenda New Balance. Fechado? Quero falar agora sobre... Tá aí, galera, informações do São Paulo. O Tricolor ontem confirmou aí a sua classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. Era o grande favorito, principalmente pela vantagem que tinha para essa partida de ontem. Um jogo com muitas confusões ali no final. Alan Franco e Zubeldia expulsos. Prejuízo aí para o São Paulo para a primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil. O Zubeldia mais uma vez, né, sendo expulso. É o jeito dele, né? E o Denilson falou muito bem do vídeo, né? Que o Zubeldia falou que não vai mudar, né, esse seu jeito. Ainda está se adaptando aqui ao futebol brasileiro. O Abel Ferreira era um cara que ainda hoje recebe, né, cartões amarelos, mas no começo também ali foi expulso muitas vezes. Acredito que o Zubeldia pode até pensar em, quem sabe, né, mudar um pouco seu comportamento na beira de campo, mas a expulsão ontem, acredito que o juiz foi muito rigoroso, né? Dava para ter segurado um pouco mais ali, não expulsado o Zubeldia, né? Uma expulsão ali, o árbitro, né, foi muito rigoroso. O Alan Franco, não tem discussão, acabou caindo na provocação do Thiago Galhardo. O Thiago Galhardo também foi moleque ali, né? Acabou provocando o Alan Franco e o São Paulo que fica no prejuízo para as quartas de final, perdendo o Alan Franco, que está jogando muita bola, e o Zubeldia, né, que não vai estar ali na beira do campo. Ainda não sabe, o São Paulo ainda não sabe o adversário das quartas, vai decidir aí, vai saber, né, no sorteio que a CBF vai fazer. Mas vida que segue, agora se preparar para o jogo contra o Atlético Goianiense. O Cícero Melo trazendo a informação de que provavelmente aí um time reserva tem que poupar mesmo os titulares para o jogo da Libertadores contra o Nacional e escalar, né, o time reserva
para essa partida contra o Atlético Goianiense, que é o lanterna do Brasileiro. Muito provavelmente o São Paulo vai com um time reserva. O Jorge Nicola também, né, deixar os créditos aqui ao canal oficial do Jorge Nicola, trazendo a informação aí sobre o patrocínio milionário, né, do São Paulo. Ele detalhou bem aí as informações. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, né, sobre o São Paulo, a sua expectativa aí para a sequência. Mata-mata da Libertadores, está confiante no São Paulo, que o São Paulo vai avançar para as quartas? Comenta aqui abaixo. Se não é inscrito, se inscreva. Valeu e até a próxima, galera.